Boa noite, galera que nos acompanha aqui no Instagram. Beleza? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje uma live super especial, onde eu vou ter a oportunidade de conversar com o Bené Barbosa, o maior especialista em segurança pública relacionada ao direito constitucional de autodefesa do cidadão. Então vamos esperar aqui o doutor Bené entrar na nossa transmissão para eu já trazê-lo aqui para o convite. Ele acabou de chegar e vocês que estão entrando vão sentando o dedo no like aí, vão dizendo de onde vocês são para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas. Doutor Bené mandou aqui o convite, deixa eu trazê-lo para a transmissão, se o Instagram deixar, vou deixar. Pronto, deixar o Bené entrar aqui na nossa live. Senta o dedo no like aí, galera, por favor. Boa noite, Bené. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado aí pela sua deferência. E permita-me fazer as apresentações iniciais, embora ache que sejam as mesmas desnecessárias, mas fazer as apresentações iniciais para os nossos alunos. Eu estou tendo hoje o privilégio de conversar com o doutor Benedito Gomes Barbosa Júnior, mais conhecido em todo o Brasil como Bené Barbosa. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas. Para mim, é o maior especialista em segurança pública, armamento, munição e principalmente no direito constitucional de autodefesa do cidadão. Sem demérito aos demais, Bené, mas para mim ninguém fala tão bem do direito constitucional de autodefesa como você. Ele é criador do movimento Viva Brasil e o Bené é coautor, junto com o Flávio Quintela, de um dos 4 livros que eu reputo como fundamentais para alguém começar a debater, começar a discutir a questão das armas de fogo no Brasil, que é um livro chamado Mentiram para mim sobre o desarmamento. Se você não leu esse livro, decore o nome do livro. Mentiram para mim sobre o desarmamento. Bota aí no Google, Livraria do Bené, que você vai direto lá para a livraria e você acha o livro. Começa lendo por esse, depois você lê Preconceito contra as Armas, lê Hitler, o Desarmamento, mas começa lendo o livro do Bené. Então, Bené, seja muito bem-vindo, muito obrigado e está contigo a palavra para o teu boa noite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É sempre bom, né, levar um pouco mais de informação sobre um assunto que ainda gera tanta polêmica e não deveria gerar, né? Infelizmente, é uma discussão, é uma polêmica que foi criada, né? Ela não existe, na realidade, não deveria existir naturalmente, né? Ela foi inventada, né? Tanto é que se você, né, só como introdução aí, se você for há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, as armas nunca foram um problema, né? E de repente, né, elas passam a ser um problema. E só no Brasil, né? Então, você começa por aí ver que a coisa não bate, né? E foi exatamente assim que eu comecei. Lá em 1992, quando se propôs a primeira legislação absurdamente restritiva no Brasil, eu percebi, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada com isso, né? Eu já tinha uma arma de fogo, eu tinha comprado em 91, quando eu fiz 21 anos. Eu tinha ganho uma arma do meu pai quando eu tinha 16 anos, né? Ou seja, era algo absolutamente corriqueiro em casa e nunca foi sinônimo nem de crime, nem de violência, nem de opressão, muito pelo contrário, né? Sempre foi sinônimo de autodefesa, né? De segurança e até mesmo de diversão. Eu sou de um tempo também, Bené, que eu lembro bem do meu pai, ele sempre comprava umas carteiras maiores que já vinha um espaço para colocar o 38. Era comum, né? Era... Você quer ver uma coisa, então, para você matar a saudade? Tá aqui, ó. Exatamente, tá aqui, exatamente. Ela tinha um espaço no meio, se eu bem me lembro, isso, né? Cabia tá exatamente aqui, o 38. O coldre dela tá aqui dentro, ó. Não dá muito bem para ver a luz, mas o coldre está aqui, ó, é um coldrezinho. Tá aqui, isso era extremamente comum, era o pai de família isso não era exatamente, isso não era uma carteira especial. Toda pasta masculina, toda carteira, aquelas capangas, a chamada pasta 007, né, que é aquela de API. Isso, que tinha o espaço.
todas elas, sem exceção, vinham de fábrica com coldre, né? De tão corriqueiro que era no Brasil isso. Inclusive, isso aqui foi presente do meu amigo Maurício. Essa aí deve ser dos anos 80, eu acho. Anos 80, anos 80. Isso começou nos anos 80, é isso aí. Eu tenho uma outra memória, Bené, que é o seguinte: minha mãe, ela hoje é idosa, está aposentada, ela era telefonista lá no Ceará. Eu sou de uma cidade do interior do Ceará chamada Crato, e ela trabalhava na Tele Ceará, que na época era Tele Ceará, Tele Bahia, Tele São Paulo, e ela saía à meia-noite do serviço. E eu me lembro que algumas vezes ela ia me buscar na casa da minha tia, e minha mãe saía da Tele Ceará com o 38 municiado na mão, o pessoal da Polícia Militar passava e dava boa noite para ela. Boa noite, senhora, tudo bem? E ela pegava, descia na casa da minha tia, botava a gente dentro do carro com 38 na mão, que era normal, era uma forma de... E ela sempre dizia assim: podem até mexer comigo, mas antes eu tenho 6 munições. Eu lembro bem dessa frase da minha mãe. É fantástico isso. Beleza. Isso é um ponto interessante que você comentou, né? Da polícia ver isso. E, normal, é uma cidadã, eu conheço, sei onde ela trabalha, eu sei que ela não está com uma arma para cometer um crime, né? Essa ideia, ela foi subvertida no passar dos anos, quando você associou diretamente a arma de fogo, a sua legalidade ou não, simplesmente por uma questão burocrática, e não pelo seu uso indevido. Então, hoje, olha só que coisa maluca que a gente tem no Brasil. Vamos pegar aí, por exemplo, alguns anos atrás, eu lembro, aqui no interior de São Paulo, um pedreiro achou um fuzil Mauser 7mm, usado na Revolução Constitucionalista de 32, no sótão de uma casa, né? Uma arma, obviamente, sem registro, né? Sem documentação de origem, etc. Se ele hoje fosse pego com essa arma, ele teria o mesmo tratamento legal de um traficante de drogas que usa essa arma para atirar na polícia. Olha que maluquice. Porque isso está atrelado a um pedaço de papel e a não ao seu uso, né? Então tudo é hoje papel. Tem papel, não tem papel? Não importa se tem papel ou não tem papel. O que deveria ser pensado é o uso criminal do instrumento, independente se é uma arma de fogo, uma faca ou um pedaço de pau, né? É porque o instrumento, eu acredito muito que o instrumento, ele não tem, por óbvio, ele não tem vontade, não tem vocação. Claro. O que deve ser aferido não é um instrumento em si, mas sim a utilização feita do instrumento. Inclusive, Bené, eu vejo que as pessoas, em minha opinião, muito equivocadamente, elas associam a questão da arma com violência. Não, porque se tem arma, tem mais violência. Eu, inclusive, aprendi nos seus livros que quando a gente faz essa análise, nós estamos fazendo uma análise equivocada, que você tem que associar com aumento ou diminuição da criminalidade, porque a violência é insípida, né? Você pode ter uma violência do meliante contra o cidadão e você pode ter uma violência do cidadão refratando uma eventual agressão do meliante. Você deixa isso bem claro nas suas obras. E me parece que as pessoas elas acabam, até por desconhecimento, fazendo essa associação. Se tem mais armas, tem mais violência. Quando, na verdade, o que você deveria fazer era a pergunta: se tem mais armas, tem mais crime? Mais armas legalizadas, tem mais crime ou não? Como é que você enxerga essa questão, Bené? Exatamente isso, né? Se criou essa ideia de que a quantidade de armas disponível na mão da população está diretamente ligado ao aumento da violência de uma forma geral, ou da criminalidade violenta, ou em especial dos homicídios, né? E isso é absolutamente falso. Se você pegar, por exemplo, os 25 países mais armados do mundo, nenhum desses países está entre os mais violentos, ou com mais homicídios. Mas aí a questão de DH, de desenvolvimento, bobagem. Porque entre esses países está o Iêmen, está o Uruguai, que pouca gente sabe, é o 10º país mais armado do mundo, né? Tá várias outras nações que têm um IDH pior, uma economia pior, e assim mesmo isso não representa maior criminalidade. Obviamente porque o fator criminalidade, né, que é complexo, não pode ser explicado, é impossível de você explicar, simplesmente com a existência da arma de fogo. E hoje no Brasil isso não é muito diferente. Você sai dos grandes centros urbanos, você vai mais para o interior, né? Pegar interior de Mato Grosso, mesmo o interior nordestino, ainda é difícil você encontrar uma casa
que não tenha lá uma espingarda. Nem que seja aquelas de carregar pela boca, que é muitas vezes o que o sertanejo consegue ter acesso. Isso não reflete nos índices criminais. Por quê? Porque essa pessoa ela tem um senso moral e valores corretos. Não é porque ela tem uma arma, né? E isso ainda é assim, né? Mas, claro, infelizmente, quando ocorre essa discussão, principalmente quando a gente fala de Brasília, só se lembra dos grandes centros urbanos, né? E se esquece esse Brasil enorme que a gente tem, com necessidades muito diferentes do que quem está aí nos grandes centros. Até porque, por exemplo, quem conhece a realidade de Brasília, do plano piloto de Brasília, quem conhece a realidade do sertão do Pajeú pernambucano, sabe que a necessidade de uma arma no plano piloto é muito menor do que em pleno sertão pernambucano e acabam tratando o país como se fosse algo uníssono. Um país que tem dimensões continentais, que cabe meia Europa aqui dentro, de população completamente diferente, né? Eu estive em Manaus, né, agora em março desse ano, antes de se fechar o país todo, né? E eu vi isso muito de perto, né? Você pega ali os rios gigantescos da Amazônia, né? Você vai ter comunidades a 300, 400 quilômetros de Manaus, né? Onde você só acessa de barco. Né? Como é que você pode imaginar que uma pessoa vivendo numa comunidade dessa não vai poder ter acesso a uma arma de fogo para sua defesa e até para sua subsistência, né? Literalmente para colocar carne na mesa, né? Isso tudo é esquecido, né? E aí se trata tudo igual, tudo da mesma forma, numa ideia de criar uma igualdade, e você faz exatamente o contrário. Então, hoje, na prática, o que acontece? Né? Eu, você, mesmo e apesar de todos os problemas e burocracias e custos envolvidos, a gente ainda consegue ter acesso a armas legalizadas, né? Agora, 90% da população não consegue. Por quê? Porque, primeiro, não tem dinheiro para isso. Encareceram as armas e munições, encareceram o processo todo, né? Inclusive com a burocracia, que também encarece, né? Exatamente para causar esse efeito. Esse efeito não aconteceu sem querer. Eu lembro quando isso começa, lá na década de 90, pelas mãos do então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi categórico em dizer, não, nós vamos aumentar os impostos, aumentar a burocracia, para desestimular a compra de armas de fogo. Só que você desestimula ao mais pobre. Ou seja, você cria uma lei elitista, né? Aí você soma isso à questão da discricionalidade da lei, que para mim é uma das coisas piores que existe. Por quê? Porque você, no fundo, você cria uma coisa que é inaceitável no nosso mundo jurídico, que é a lei personalíssima. Porque eu faço todo o meu processo. Chega lá na mão, né, da autoridade policial, do delegado da Polícia Federal, chefe do SINARME, ele olha e fala assim, Benê Barbosa, esse cara, porte para ele, não, eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Independente da necessidade, da satisfação de pré. Eu não gosto dele, eu acho que ele não tem que portar uma arma. É não. Isso pode ser comigo, isso pode ser porque eu sou índio, ou porque eu sou pobre, ou porque eu sou negro, ou porque eu sou qualquer coisa. Porque você dá essa discricionalidade e não obriga, né, a autoridade policial a justificar o porquê não. Ele procedimento administrativo inominado, né? Você não tem o que fazer depois. Acordei de mau humor, hoje não vou dar porte de arma para ninguém. É isso. Ô Bené, isso me parece muito, você foi muito pertinente, como sempre, em buscar ali a década de 90, o Fernando Henrique. E, em certos pontos, o Fernando Henrique é muito fruto das ideias da escola de Frankfurt, né? Que tem gente que não gosta que a gente chame de marxismo cultural, mas é o termo que eu uso nas minhas aulas, com meus alunos, é o marxismo cultural. Essa ideia de construtivismo, para mim, é querer maquiar o que não pode ser maquiado. E quando a gente vai buscar a essência da escola de Frankfurt, entre outras coisas, a escola de Frankfurt chegou à seguinte conclusão: ela não vai conseguir promover a ascensão de grupos políticos pela luta de classe. Então vamos segregar o máximo possível e desarmar quem pode refratar essa segregação, quem pode refratar essa quebra do paradigma da sociedade. Então, se a gente fizer uma retrospectiva histórica, nós passamos 30 anos com a escola de Frankfurt ditando as regras da questão da arma no Brasil. Você concorda com isso? Martelando a nossa cabeça dia e noite, né? Martelando a cabeça de todos nós,
dia e noite, né? É o tipo do assunto que, se você não para estudar, não para ler o mínimo necessário, você acredita. Porque, no fundo, olha só como parece óbvio. Ora, se eu tenho homicídios com armas de fogo, e se eu coloco mais armas nessa equação, automaticamente eu vou ter mais homicídios com armas de fogo. Essa é a falsa simplicidade, a falsa correlação que eles fazem. E é muito fácil de colar. Seria mais ou menos como dizer assim, olha, nós temos hoje, há 20 anos, nós tínhamos X acidentes de avião no mundo. Né? Sei lá, 20, não sei esses números. 20 acidentes de avião no mundo. Só que a aviação desenvolveu de uma forma que hoje ela está 5.000 vezes mais voos. Portanto, você vai ter mais acidentes com aviões. Só que isso não acontece, os acidentes diminuíram. Por quê? Porque você tem uma série de protocolos que você faz com que isso não seja, não haja uma correlação, não haja um nexo causal. E com as armas é a mesma coisa. Né? Os Estados Unidos, vamos pegar os Estados Unidos, que eu acho que hoje é o exemplo máximo, né, de liberdade de acesso às armas de fogo. Né? Todos os anos, se você for pegar a questão dos acidentes especificamente, você vai ver que eles reduzem, ao contrário de aumentar, mesmo com milhões de armas sendo vendidas. Por quê? Porque aumenta também a conscientização das pessoas, né? Elas se tornam, na realidade, mais responsáveis. Né? É mais preparo técnico também, se você está mais acostumado. Mais consciência daquilo. Né? É como uma criança. Né? É como uma criança. Você explica até certo ponto que ela queima o dedo se ela colocar o dedo numa coisa quente. Chega a determinado momento, e acho que quem é pai já passou por isso, você fala assim, não põe o dedo aí que está quente, não põe o dedo aí que está quente. E ela vai e põe o dedo. E aí ela queima o dedo e fala, ixi, era quente mesmo. E aí ela aprende. Mas por quê? Porque ela teve acesso. Se você, o que a gente está vendo hoje? Né? Essas crianças super protegidas, né? Que estão se tornando uma praga para o mundo. Né? Exatamente por essa superproteção. Quando ela deixa de ter essa superproteção, ela passa a enxergar o mundo como se ela não tivesse responsabilidade nenhuma. A partir do momento que todo mundo é responsável por ela. Então, hoje o brasileiro enxerga a segurança, muitos, né, brasileiros, enxergam a segurança pública de uma forma completamente equivocada. Que é aquela ideia de, não, o Estado tem obrigação de me proteger. Isso é falso. Não existe lugar nenhum do mundo que o Estado diga, olha, eu vou te proteger individualmente. A segurança pública, ela visa manter uma normalidade dentro do país. Só isso. Tanto me permite uma parte, desculpe atrapalhar, já atrapalhando, a segurança pública ela deriva do direito positivo, mas antes do direito positivo tem o direito natural, e a premissa uma das premissas elementares do direito natural é a defesa. Então, primeiro o cidadão deve ter meio de se defender, para depois ele buscar a defesa do Estado, não é isso? Exato. A legítima defesa, ou a autodefesa, ela não decorre de uma concessão estatal. É o contrário. É o contrário. Você abre uma certa parcela dessa autotutela em nome do Estado, não o contrário. Não é o Estado que chega e fala, você tem o direito de se defender. Não, isso é natural. Isso é natural. Aliás, isso é natural de qualquer ser vivo. Né? Desde uma planta até uma bactéria. Se ela for atacada, ela vai procurar se defender de alguma forma. Para quê? Para sobreviver. Então você não pode negar isso ao humano. Né? Muito menos ao ser humano. Perfeito. E assim, ainda batendo nessa tecla da escola de Frankfurt, ao mesmo tempo que demonizaram a questão da arma de fogo, usando esse sofisma, porque eles partem de uma premissa lógica e chegam a uma conclusão completamente estapafúrdia, também há uma hipervalorização da proteção da marginalidade, né? O cidadão é criminalizado porque eu quero ter a minha pistola na minha casa, eu quero ter a possibilidade de andar com a minha arma no carro, eu posso ter feito curso, eu posso ter todo o adestramento necessário, enfim, eu sou demonizado. Ao mesmo tempo que o meliante está armado de 556, 762, expondo isso em redes sociais. Não, mas veja, isso é um problema social. Quer dizer, há uma leniência com a marginalidade armada e há uma demonização do cidadão que precisa se defender dessa marginalidade. Isso também é um reflexo muito nefasto. E aí chega num ponto que eu queria lhe perguntar.
as pessoas dentro dessa lógica nefasta, elas acabam tomando a exceção trágica como se fosse regra. Por exemplo, nós tivemos agora no domingo próximo passado, numa rede de televisão, que eu me recuso a citar o nome por questões de foro íntimo, que eles pegaram uma situação trágica em si, óbvio, qualquer pessoa razoável e de bom senso vai achar que é trágica, mas usaram aquilo ali para justificar uma narrativa que é estapafúrdia, que não tem o menor fundamento. O que é que você pensa sobre isso, Bené? Bom, isso é algo que eu enfrento já há quase 30 anos, né? E quem descreve isso muito bem, né, e detalha isso e até tabela isso é o professor John Lott, no livro Preconceito contra as Armas, né? Que ele mostra exatamente como a imprensa, portanto não é só a nossa imprensa, a imprensa americana, aliás, a imprensa mundial faz isso, né? Ela pega casos específicos, né? Massifica, né, esse caso para a população, exatamente para que a população comece a enxergar essa exceção como sendo uma regra, né? Eu lembro que, alguns anos atrás, né, a NRA americana, ela de vez em quando divulgava um banner assim, né? Hoje, X milhões de pessoas não cometeram nenhum crime. E é exatamente isso, né? Nós temos hoje no Brasil mais de 250 mil atiradores esportivos, só atiradores esportivos, portanto, pessoas com armas de fogo. Quantos acidentes acontecem num ano? É estatisticamente irrelevante. É claro que qualquer acidente, ainda mais quando envolve uma criança, ainda mais quando envolve terceiros, é óbvio que é traumático, né? Ninguém está dizendo que isso precisa ser aceitado. Não, isso a gente precisa aprender com isso, né? É exatamente como eu disse a questão da aviação, né? Como é que a aviação diminuiu o número de acidentes? Aprendendo com os acidentes que acontecem. Não varrendo para baixo do tapete. Fazendo, não, então a questão é ninguém ter arma e aí não tem mais acidente. Isso é falso. Isso é falso, né? Você deveria usar isso de uma forma responsável e mostrar, olha, isso aconteceu por causa disso, 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 disso e disso. Portanto, quem fizer isso, isso vai minimizar esse problema, né? Que é o problema que ocorre com qualquer objeto, né? Pouca gente sabe, mas acidentes domésticos, né? A ingestão de produtos de limpeza é o que mais mata crianças de 0 a 14 anos no Brasil, em acidentes domésticos, né? Acidentes fora são os acidentes de automóvel, as quedas de bicicleta, afogamento e outros tipos de incêndios, né? E a arma de fogo está lá abaixo de 1%, né? E isso envolvendo, inclusive, as armas ilegais aos milhares que existem no Brasil, estão na mão de pessoas, de criminosos, verdadeiros criminosos, que não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Não raramente também, nessa questão de acidentes, a gente se depara com acidentes que não são acidentes, né? Que são, muitas vezes, homicídios, né? Que a família alega que foi um tiro acidental. Isso acontece, não é raro. Tá? Eu lembro de um caso, muitos anos atrás, que eu acompanhei muito de perto, aconteceu em São Paulo, né? Na periferia de São Paulo, onde um menino de 12 anos, né, achou a arma do irmão, que estava preso já, inclusive por tráfico de drogas, e sem querer matou o colega de 12 ou 13 anos, né? E aí também saiu, em todo lugar foi registrado como disparo acidental de arma de fogo. E depois esse garoto acabou confessando que ele tinha assassinado o cara já por uma dívida de droga. Só que para todos os efeitos de imprensa, aquilo foi mais um acidente trágico envolvendo uma criança, uma arma, e, portanto, é por isso que não pode ter arma, etc. Né? Então, são essas deturpações de imprensa que a gente se depara todo santo dia. Eu me deparo todo santo dia há 30 anos com isso, né? E é contra isso que a gente luta. Eu tive a oportunidade de ver algumas feiras de armas nos Estados Unidos e uma coisa que me chamou bastante atenção é que pais levam filhos 12, Sim. 13, 14 anos e você percebe que a criança ou adolescente ele já tem uma proximidade tão grande com a arma que ele tem uma segurança no manuseio da arma. Sim. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive numa feira dessa, o rapaz adolescente devia ter uns 14, 15 anos, ele pegou um R15, aquela versão civil do R15, uhum. E ele desmontou o R15 com a naturalidade, entendo eu, que a possibilidade de um jovem desse cometer um acidente é infinitamente menor
do que uma pessoa que vai manusear uma arma de fogo pela primeira vez. Então, essa demonização, talvez ela seja mais prejudicial do que uma educação. E, Bené, você citou os CACs aí, você citou os atiradores esportivos. Assim, você com certeza conhece quase todos Brasil afora. Eu conheço vários atiradores esportivos, vários CACs, e é fora do comum a preocupação com segurança. Qualquer pessoa hoje que vá fazer qualquer curso de adestramento, até que é um curso inicial, para poder imaginar ter uma arma de fogo, é segurança, segurança, segurança e segurança de novo. Então, eu acho que falta mostrar isso. Agora, Bené, deixa eu puxar um pouquinho aqui para a minha área de atuação, enquanto professor de Direito Penal. Nós temos o famigerado Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, que lá no artigo 35, ela previa já a realização de um referendo sobre a comercialização ou não da arma de fogo. E assim, a primeira vez que eu escutei seu nome foi naquela época, você já dizendo que até a pergunta que estava sendo feita no referendo já era maliciosa, né? Porque perguntavam se a comercialização de arma de fogo deveria ou não ser liberada, quem era a favor da comercialização tinha que responder não, e muita gente achou que tinha que responder sim. E ainda assim, só melhor juízo, 60 e tantos por cento, foram 95 milhões de votos, 60 e tantos por cento a favor da manutenção da comercialização de arma de fogo, acessório e munição em território brasileiro. E parece que daí para frente esqueceram do referendo. Como é essa história? Parece que não teve o referendo. Né? Vamos lá, né? O que acontece é o seguinte, né? Eles começam a discutir isso em 1999, né? Quando eles propõem o que se tornaria depois o Estatuto do Desarmamento. Eles queriam a proibição total da venda de armas de fogo, mas mesmo entre aqueles que advogavam em favor do desarmamento ou das maiores restrições, isso não era ponto pacífico e gerou muita discussão dentro do Congresso. Só que eu costumo dizer o seguinte, esse pessoal, eles mentem tanto que eles começam a acreditar nas próprias mentiras. E eles tinham aquelas pesquisas, né, que a gente conhece até hoje, que dizia assim, 85% dos brasileiros é a favor do desarmamento. Né? 90% é a favor da proibição da venda de armas no Brasil. Né? Só que o que eles não levam em consideração, levam, né, mas acabaram acreditando nisso, é o seguinte, né? Essas pesquisas, normalmente, elas são direcionadas para apresentarem certos resultados, ou induzem a erro. Né? Então, se eu chego, por exemplo, né, e digo assim, vamos parar aqui para pensar, se eu pergunto para qualquer um que está nos ouvindo agora, você acha que qualquer pessoa no Brasil tem que andar armada? A resposta vai ser não. Se não, até eu vou dizer que não. Por quê? Porque você tem criminosos, você tem pessoas com problemas mentais, problemas incapazes, então não é todo mundo. Né? Hoje eu responderia sim, porque eu sei qual é a pegadinha. Né? Mas o padrão é responder não. E aí, o que eles fazem? Eles pegam essa pesquisa e dizem assim, 95% é contra que as pessoas andem armadas. Não, não é isso. Andem armadas sem critério nenhum, sem nenhum tipo de controle. São coisas completamente diferentes. E essas pesquisas eram feitas lá, antes de 2000. Né? E embasaram o artigo 35. Bom, então tá bom. Então vamos fazer assim, para não ter discussão no Congresso, a gente põe o artigo 35 e deixa a população decidir. Porque eles tinham certeza que eles iam ganhar. Eles só esqueceram de um pequeno detalhe. A partir do momento que você convoca um referendo nacional, você tem que dar voz para o outro lado. Aí acabou a hegemonia daquela certa emissora, acabou a hegemonia dos maiores jornais do Brasil. Por quê? Porque a gente pôde ir para a televisão e para as rádios e dizer, olha, o que estão propondo não é desarmar o bandido, porque o bandido se arma na ilegalidade. O que estão propondo é desarmar o sitiante, o cara que mora na periferia, o cara que está em casa com a sua família, trabalha e não comete crimes. Hoje, você pode não querer uma arma, mas talvez daqui 10 anos você olhe e fale assim, poxa, eu precisava de uma arma. E você vai perder esse direito, porque é disso que estavam abrindo mão. E as pessoas entenderam. E a gente deu aquela lavada nesse pessoal. Teve estado que deu 85% do não, se eu não me engano. Teve estado que deu mais. Acho que foi Rondônia ou Roraima, acho que 92%. Rio Grande do Sul deu mais de 80% também. Né? Os estados do Nordeste foi o que deu ainda a menor diferença, mas assim mesmo, vencemos em todos os estados brasileiros. Todos, 100% dos estados votaram majoritariamente na não proibição da venda
legal, obviamente, de armas, porque não é legal, sempre vai acontecer. Né? É impossível você legislar sobre isso, né? Mais do que legislação já atua. Né? Só que é aquela coisa, né? Para esse pessoal, o voto popular, no fundo, só vale quando eles ganham. Né? E aí o primeiro discurso que veio na sequência foi: ah, não, a população votou errada. Ah, não, não sei o que lá. Ah, não, o Estatuto do... Olha só, o Estatuto do Desarmamento, que foi chamado por eles assim, não fomos nós que inventamos esse nome. Eles apresentaram a Lei 10.826 como Estatuto do Desarmamento. E agora eles dizem: não é para o desarmamento, é para o controle e fiscalização, não é proibido você comprar arma. Não, mas existe uma burocracia, um custo, né, que proíbe, sim, 90% da população brasileira ter um acesso a uma arma legal para sua defesa, se assim o desejar. Então, existe, sim, um Estatuto de Desarmamento, existe uma proibição branca, que é muito mais cruel que a permissão que está lá na lei. Pelo menos você diz: não, é proibido, pronto, vamos resolver isso daí. Né? E a gente fica nessa discussão com o Congresso até hoje. E a grande questão é que parece que existe uma casta de seres que se julgam iluminados, que querem decidir o bem e o mal do restante da população. Ah, eu quero ter uma arma, não, mas você não pode. Você não pode por quê? Porque eu acho que é errado. Sim, mas eu acho que é certo. Nós temos, por exemplo, um presidente que foi eleito com uma pauta armamentista, e quem votou nele tem pelo menos a ideia do direito da posse. Eu não vou nem entrar no porte, para quem não sabe a diferença aí. Quando você fala posse, é você manter legalmente a arma de fogo no interior da sua residência, nas dependências dessa residência. E como diz o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, no seu local de trabalho, se você for o dono ou responsável jurídico, o que já é uma limitação gritante, né? O porte seriam as situações permissivas fora disso. E parece que não valeu, né? O voto popular não valeu. Não, mas a maioria elegeu um governante que tem essa ideia. Não, mas nós somos seres iluminados e que achamos que esse voto popular não serve. E aí, Bené, usam muito como desculpa a questão de: não, mas veja, o aumento dos homicídios, o aumento dos crimes violentos. Eu vi, não sei se foi no jornal Metrópole, no Folha de São Paulo, uma coisa assim, essa semana, uns 2, 3 dias, 252% de aumento de registro de armas no Brasil. Só que ninguém se dá o bom senso de chegar e dizer lá: ok, mas quanto isso representa de acréscimo de criminalidade pelo cidadão comum? Ah, não, mas é porque tem fuzil, tem FAL 762 na mão do traficante no morro. Que tem Estatuto do Desarmamento, que não tenha, vai ter FAL 762 na mão do traficante no morro. E parece que essa grande imprensa esquece de chamar pessoas como você para ser ouvida, né? Eles só escutam aqueles que dizem não. Como você enxerga isso, né? Isso, infelizmente, está cada vez mais comum, né? Antes ainda me chamavam um pouco mais, nem que fosse para me dar aquele último parágrafo, né? Porque, assim, a lead da matéria, né? Como funciona o manual de escrever uma matéria, né? Uma reportagem, né? Então, assim, o jornalista, ele coloca, primeiro, no título, tudo que ele quer dizer. Porque ele sabe que 80% das pessoas só vão ler o título, né? Então, se ele quer vincular o crescimento de armas de fogo ao crescimento da criminalidade, ele vai dizer assim: venda de armas de fogo disparam e criminalidade cresce. Pronto, ele já disse tudo o que ele queria dizer. A partir dali, ele vai colocar lá no começo a explicação dele, depois ele vai chamar 2, 3 pessoas que concordam com a opinião dele, e aí para dizer que a matéria é imparcial, e aí chama gente como eu, Fabrício Rebelo e outros aí, para ficar aquele último parágrafo que quando a pessoa chega lá, ela já nem está prestando mais atenção na reportagem, a não ser que ela esteja muito interessada, para dizer: não, nós ouvimos. Né? Por isso que eu sempre gostei dos debates, de preferência os debates ao vivo, porque isso não acontece. Né? Fica muito claro a disparidade, né, argumentativa de quem defende o desarmamento e de quem defende a legítima defesa, a autodefesa do cidadão. Né? Quem tiver curiosidade aí, nunca viu debate meu, só jogar lá no YouTube, né? Barbosa, debate. Recomendo começar por um do Pânico, que eu sou fã de um debate seu lá no Pânico, lá, que tentaram fazer eu acho que até foi o Emílio, tentou fazer uma argumentação contrária, e assim, é impressionante como você mostra dados, né? Quem é contra é baseado na ideia do eu acho. E na emoção, né? Ele se baseia na emoção. E você mostra dados. Não, é por isso. Eu acho muito, muito interessante. Discutir com você, o cara não vai ter como, porque você mostra por A mais B
o 2 mais 2, porque é que o direito de autodefesa deve ser um direito valorizado no Brasil. E agora, com esse crescimento, né, da venda de armas de fogo para pessoas físicas, né, ou seja, para o cidadão comum, mais, né, o crescimento realmente grande que houve nos atiradores esportivos, foi mais de 800% em 5 anos, né, eles estão com um pepino gigante na mão, né? Porque o que eles sempre disseram? Mais armas, mais crimes. Aquele pesquisador lá do IPEA, ele chegou a afirmar o absurdo de que 1% a mais de armas circulando equivaliam a 2% a mais de homicídios, né? Eu não vou nem comentar de onde será que eles tiram esse tipo de número, mas tudo bem. Mas ele afirma isso e apareceu, inclusive, nessa última reportagem. Só que agora, como eles mesmos disseram, houve um crescimento de 250% no número de armas circulando. Se essa afirmação fosse verdadeira, a afirmação anterior, nós teríamos, sei lá, quanto? Mais de 1000%. 500% a mais. A gente sairia 500% a mais de homicídios. Sairia de 60 mil homicídios para 120 mil. Se os números dele fossem verdadeiros, seria isso. E o que aconteceu? Os homicídios decaíram nesse mesmo período. E eu estou afirmando que decaíram porque há mais armas circulando? Não. Essa é a nossa diferença. Eu não vou fazer uma afirmação que eu não possa estatisticamente comprovar através de estudos, verificando todas o quê? Todas as variáveis que existem por trás disso. Mas você pode comprovar que o aumento da venda legal de armas não impacta no aumento da... Exato. Isso aí porque não teria impactado. Exatamente. Exatamente. Então, se diminui, eu não posso afirmar. Mas eu tenho certeza que não aumenta e os números comprovam isso. E isso vai acabar gerando um desespero em quem sustentou essa narrativa durante 30 anos, porque vão ter que ir atrás de outra narrativa, né? Claro. É uma oportunidade única nesse momento, né? Ela é tão única que o professor John Lott me procurou e se colocou à disposição para vir falar com o nosso Congresso Nacional. Ele falou, Benê, vocês estão vivendo uma oportunidade única, vocês não podem perder essa chance. E ele falou, e eu sou uma pessoa interessada, por quê? Porque eu vou conseguir comprovar tudo aquilo que eu também falo aqui nos Estados Unidos, que isso funciona em outros países. Porque muitas vezes o que acontece? O John Lott tem um livro excelente, está esgotado no Brasil, que é o Mais Armas, Menos Crimes, que ele comprova nos Estados Unidos, que é onde houve o maior acesso ao porte de armas, não é nem a posse, mas ao porte de armas, houve um decréscimo muito claro na criminalidade violenta. Tá? E ele comprova isso nesse livro, nesse estudo, que depois foi transformado num livro. Né? E aí, muito da acusação diz assim, não, mas isso funcionou nos Estados Unidos. Não funcionaria no Brasil, não funcionaria em Angola, não funcionaria na Jamaica, não sei. Né? E ele falou, Benê, nesse momento eu vou poder comprovar que a minha tese é verdadeira para outros países também. Ele falou, eu aposto com você agora aqui que a criminalidade no Brasil vai cair em decorrência disso. Ele falou, eu quero participar disso. Infelizmente, como é óbvio, o nosso Congresso simplesmente ignorou o maior especialista no mundo sobre esse assunto. E ninguém, inclusive os nossos, inclusive a tal bancada da bala, né? Ninguém se prontificou a trazer esse estudioso de mais de 40 anos nesse assunto. Né? Eu aprendi com ele. Né? Quando eu comecei, ele já estava nisso há 20 anos. Né? Ninguém se prontificou a trazer esse cara para cá para dizer, olha, você vai falar ao Congresso brasileiro, você vai falar à imprensa brasileira, você vai fazer palestras pelo país, você vai mostrar o que está acontecendo no Brasil e o que vai acontecer porque você tem esses dados. Né? Esse é o problema dos nossos políticos também, esse ego gigantesco que eles têm. Que só busca um discurso de autoafirmação. Se o cara estiver falando o que eu quero, eu vou escutar, mas senão eu vou silenciar. Ô, Bené, já nos aproximando do final aí, já agradecendo demais sua gentileza e sua paciência com os nossos alunos aqui. Tem duas perguntas, uma ainda técnica e outra que, se eu não fizer, eu vou apanhar do meu público, mas essa eu vou deixar para o final. A penúltima pergunta que eu queria lhe fazer, na verdade, era mais que você externasse sua reflexão. Não chega a ser uma pergunta, mas queria saber o que você pensa sobre isso, qual a sua reflexão. Quando se fala na tutela da legítima defesa,
as pessoas esquecem que você só pode exercer a legítima defesa se você tiver uma paridade de forças. E as pessoas são, por natureza, díspares. E acusam muito de bárbaros aqueles que defendem o direito natural da arma de fogo, aqueles que defendem a possibilidade do cidadão escolher se quer ter ou se não quer ter a sua arma, desde que satisfeitos os requisitos objetivos, que hoje, como você bem disse, são objetivos / subjetivos. Se eu não quiser, o Bené não vai ter arma, o Giovanni não vai ter arma. E chamam essas pessoas de bárbaros, dizem que essas pessoas que querem ter uma arma para defender a sua casa, a sua posse, a sua família, são retrógrados, são medievais e que, ao mesmo tempo, eles dizem que você já tem o direito de autodefesa. Mas como exercer o direito de autodefesa ou de legítima defesa se eu não tenho meios? Exatamente. Qual é a sua reflexão sobre isso? Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Não, mas o direito à legítima defesa está garantido na nossa legislação. Ok, legal, tá lá. Eu posso repelir justa agressão imediata, blá, 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 blá. Legal. Então vamos imaginar, eu, Bené Barbosa, eu tenho 50 anos, né? Não tenho grandes dotes físicos, né? Não sou monstrão, não sou lutador de jiu-jitsu, né? E aí eu estou aqui e 3 criminosos de 20 anos, armados com um pedaço de paus, invadem a minha casa. Qual a chance de eu exercer a minha autodefesa se eu não tiver uma arma de fogo? Nenhuma. Sair no tapa? Eu vou morrer. Eu não vou exercer a minha legítima defesa. Agora, se 3 criminosos armados invadirem minha casa e eu também estou armado, e eu tenho treinamento, eu tenho técnica, eu tenho uma arma num bom calibre, a minha chance de repelir essa injusta agressão é elevada à enésima potência. Muitas vezes, um simples disparo já é o suficiente para colocar os criminosos em fuga. Porque, no fundo, o criminoso ele não está lá para combate, ele não é um soldado. A não ser que ele tenha ido para te matar. Aí a história é outra. Mas se não é alguma coisa pessoal, ele não vai ficar querendo trocar tiro dentro da sua casa. E ele sabe que no primeiro estampido a polícia já vai ser acionada, vizinho já vai ligar para não sei quem, não sei o quê. Então, a tendência dele é fugir. Não é esperar o segundo tiro, não é esperar um combate. Então, a minha chance é... E a chance de qualquer um, né, é elevada, exatamente por conta disso. Um aluno meu, há uma semana atrás, passou por uma situação dessa, né? Eles têm um restaurante, moram em cima do restaurante, aqui no interior de Santa Catarina, e tiveram um restaurante invadido por 3 criminosos. 2 deles estavam usando simulacros de arma e um outro estava realmente usando um revólver calibre 32. Ele pegou uma calibre 12, efetuou um disparo contra o único que estava armado. No final das contas, ele também não foi ferido, mas não morreu. Todos fugiram e acabou o problema. E ele me escreveu dizendo isso. Dizendo, olha, Bené, porra, o curso que eu fiz com você de defesa residencial salvou minha vida e a vida da minha família. Porque eu soube exatamente como agir naquele momento. Se ele não tivesse uma arma de fogo, ele podia ter o maior conhecimento do mundo. Ele não teria podido fazer nada. Ele estava à mercê desses criminosos. Essa é a questão. Se você não dá acesso à arma de fogo, que é o único instrumento capaz, eficaz, para você repelir uma justa agressão contra um oponente mais forte, mais jovem, em maior número, e também muitas vezes armado, você acabou com a autodefesa da pessoa. Você suprimiu da nossa legislação a legítima defesa. Coisa que não existe em lugar nenhum do mundo. Esse é o absurdo da coisa. Bené, não é à toa que seus cursos estão quase sempre esgotados. Eu vi que agora o de agosto Sim. Só tem, salvo engano, o do dia 1º de agosto, que ainda tem pouquíssimas vagas, o restante está todo esgotado já, né? Tudo esgotado, tudo esgotado. Para quem não... A gente tem uma busca bem grande, as pessoas estão querendo aprender, né? Estão querendo se preparar melhor, né? Isso é muito necessário. Como você tinha falado, né, anteriormente, eu bato muito na tecla da segurança, né, da segurança com a arma e com a utilização da arma, né? Tudo isso tem que ser muito bem colocado, né? É o que a gente prima assim, nos nossos cursos. E a última pergunta, senão eu apanho dos meus alunos aqui, que eu tenho no meu plantão de dúvidas aqui uns 40, 50 perguntas.
Mensageiro não merece pancada. Mandaram perguntar para você lá vem. se a Glock presta. Presta, o que não presta é bloqueiro. Bloqueiro é muito chato, entendeu? O cara é muito chato, ele tem a melhor arma do mundo. Tem aquela história, se a arma fosse boa, se chamava Glock, né? Quem tem uma Glock sempre diz isso, né? E se fosse para homem era coach, né? Meu Deus do céu. Então, assim, não, essa é uma brincadeira, obviamente, né? Uma tiração de sarro aí entre amigos, acabou virando já. Não acontece só no Brasil, acontece nos Estados Unidos também, né? Uma velha briga entre a Glock e a plataforma 1911, né? Que é uma plataforma antiga, toda de ferro, mais robusta, tal. A Glock é uma arma mais leve. Diz que a 1911 tem um apocalipse, ela continua funcionando, né? Sim, ela e barata, só sobra ela e barata, entendeu? O resto acaba tudo, né? Então a gente tira muito esse sarro, né? Mas, lógico, é uma boa arma, embora eu não tenha. Eu tiro com a minha 1911. Bené Barbosa, eu queria lhe agradecer demais sua gentileza. Eu queria externar aqui para os meus alunos, para o meu público, a sua humildade. Eu sou muito fã de grandes homens e eu acho que os grandes homens estão, primeiro, na bagagem de conhecimento que trazem e, segundo, na humildade. Desde o primeiro momento, eu fiz o contato com o Bené. O Bené, olha, manda um WhatsApp para mim, vamos marcar. E, assim, de uma disponibilidade que eu vejo gente aí que não tem 1% do seu conhecimento e tem a empáfia, né? E você tem uma bagagem enorme, leitura, treino, tática. Então, muito obrigado por esse privilégio. Recomendo demais aos meus alunos, quem não segue o Bené Barbosa, ele está em várias postagens minhas, ele está marcado, segue lá. Não vou mentir, estou me organizando porque eu quero fazer um curso seu, ainda não tive esse privilégio. Por isso que eu fui olhar a agenda lá e descobri. Vai ser um prazer enorme. Quero fazer, eu tenho muita vontade de fazer o seu curso de defesa residencial. Eu não tenho esse curso ainda, defesa residencial, então eu tenho essa vontade para aprender a usar melhor minha Glock. E muito obrigado, Bené. E deixo aqui aberto para você as suas considerações finais. Tá, Joia? Bom, agradeço imensamente. Acho que as pessoas têm que procurar mais informações, têm que conhecer o assunto antes de se lançar ao debate, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz, né? Eu nunca parei de estudar, né? Eu não paro até hoje, eu estou sempre lendo, tentando trazer autores novos para o Brasil, né? Fui eu que trouxe o John Lott, fui eu que trouxe a Joyce Malcolm, fui eu que trouxe o professor Halbrook, né? Ou seja, literaturas que são importantes, porque o Brasil tem uma carência muito grande disso, né? E se a gente for esperar aí a grande imprensa ou qualquer coisa nos informar, nós estamos lascados, né? Nós vamos continuar sem conhecer assunto nenhum, né? E essa é a minha vida, né? Essa é a minha vida. Bené, muito obrigado, parabéns pelo grande trabalho que você faz de levar conhecimento sobre um tema tão importante, não só para o universo do direito, que o Bom Pai possa sempre abençoar os seus passos aí. E mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Você que assistiu essa live, você que curtiu, você que gostou, ainda não segue o Bené, segue ele no Instagram, segue ele no Twitter, comenta aqui na postagem, manda essa live para os amigos, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a informação de qualidade, melhor será o nível do debate no Brasil. Bené, boa noite, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer, viu? Boa noite para todos aí que estão nos assistindo. Até a próxima.